Olá, pessoal, boa tarde. Eu queria iniciar dizendo que eu estou com muita saudade de vocês, de dar aula para vocês, das nossas conversas, brincadeiras, da interação aluno-professor. Mas sabemos que os conteúdos não podem parar. Então, eu resolvi iniciar esse vídeo revisando um pouco das temáticas já trabalhadas nesse ano letivo. A gente iniciou o ano vendo esse longo período da Idade Média, e vou destacar agora um pouco sobre o fim da Idade Média. Como foi esse período? O fim da Idade Média foi marcado pelo surgimento das cidades, pelo desenvolvimento das cidades, pelo desenvolvimento das feiras e também pela peste negra. O que foi a peste negra? Foi uma doença que matou mais de um terço da população europeia. Então, passado esse período da peste negra, as cidades europeias precisavam se reconstruir, precisavam buscar matéria-prima em outro lugar, buscar ouro e prata em outros lugares, buscar suas especiarias em outros lugares, precisavam enriquecer novamente. Então, atrelado a isso, vem o que chamamos de expansão marítima. O que foi a expansão marítima? Foi quando países, em especial Portugal e Espanha, que foram os pioneiros, se lançaram no mar em busca dessas especiarias, em busca de matéria-prima, de ouro e de prata. E qual resultado a gente vai ter da expansão marítima? A chegada dos europeus no continente americano, a chegada de Cristóvão Colombo na América, a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, resultou desse processo de expansão marítima. A gente viu em forma de seminário alguns elementos que possibilitaram essas grandes navegações. Quais foram eles? A bússola. Um grupo explicou qual foi a importância da bússola nesse período. O segundo grupo explicou a questão dos mapas, o desenvolvimento dos mapas. E, por fim, o último grupo destacou os relatos dos viajantes. E o que existiam nesses relatos? Eles eliminavam mitos. Mitos de quê? De que a Terra não era plana, de que não existia um monstro nos continentes e que as pessoas podiam sim sair da Europa, que após sair da Europa iam existir novos lugares, novas culturas. Então, isso foi o que a gente chama de expansão marítima. O renascimento cultural é o que a gente vai trabalhar agora. Isso vocês vão encontrar no capítulo 4, a partir da página 78, Renascimento Artístico e Cultural. Nessa imagem de abertura do capítulo, eu coloquei uma pintura de Michelangelo, e por meio dela a gente já consegue perceber algumas características do Renascimento. Quais são essas características? A representação do corpo nu, a representação do homem e suas formas musculosas, deixando de lado um pouco as questões religiosas. Então, vamos em busca de um conceito. Esse conceito vocês vão encontrar lá na página 78 do livro de vocês. A partir do século XIV, intelectuais e artistas da Europa, em especial das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e de Roma respostas para os problemas dessa nova sociedade. Essa busca culminou em um movimento artístico, científico e filosófico denominado Renascimento. Ou seja, renascimento significa renascer de novo. Renascer, nascer de novo. Nascer de novo o quê? A cultura da Grécia e a cultura da Roma. Seguindo essa sequência que eu coloquei no slide, a gente vai ter primeiro a cultura da Grécia e da Roma, que é na Idade Antiga, a cultura medieval na Idade Média e a cultura renascentista na Idade Moderna. O que é que eles querem? Os renascentistas querem anular essa cultura medieval e trazer de volta algumas características da cultura da Grécia e da Roma. Essa temática foi debatida onde? No 6º ano, quando a gente viu como eram as pinturas da Grécia. As pinturas da Grécia tinham a representação do corpo de Zeus, a representação que eu falo no aspecto nu. Trazia Zeus nu, por um exemplo. Trazia Hércules representando os semideuses, que eram homens musculosos, com força. Então, eles queriam trazer algumas dessas características para as pinturas renascentistas. Em contrapartida, como era a cultura medieval, atrelada à igreja. A gente viu que o período medieval vai ser marcado pela intervenção da igreja
diante das mentalidades das pessoas. As pessoas, elas viviam nessa onda do que é certo e o que é errado, do que a igreja condena, do que a igreja libera. A gente viu até na peste negra. Quando começou a surgir a peste negra e ninguém sabia o que era, o que foi que pensaram? É um castigo divino, é um castigo de Deus. Então, as pinturas medievais representavam o quê? Ora, a igreja. Elementos da igreja. Maria, Jesus. Então, cerca de 90% da cultura medieval tinha como objetivo representar esses temas religiosos. Eu coloquei agora para vocês algumas das principais características do movimento renascentista. Quais são essas características? O antropocentrismo, o individualismo, o humanismo, otimismo, racionalismo. Agora eu vou falar individualmente de cada uma dessas características. Onde que vocês vão encontrar isso? Na página 79 do livro de vocês. Se na Idade Média Deus era considerado o centro do universo, o centro de tudo, a gente vai ter o quê? O teocentrismo. Em contrapartida, no Renascimento, vão tirar um pouco essa imagem de Deus no centro do universo e colocar o ser humano. E esse processo de colocar o ser humano como centro das coisas recebe o nome de antropocentrismo. Então, teocentrismo é Deus no centro do universo, teo é Deus e centrismo é centro. Antropocentrismo é o homem no centro do universo, o ser humano, e antropo é do ser humano e centrismo, centro. Sabendo dessa diferença entre teocentrismo e antropocentrismo, essa figura que eu coloquei pode ser enquadrada como uma pintura medieval ou renascentista? Medieval. Por quê? Porque no centro dela está a Virgem Maria, segurando o menino Jesus no colo, rodeado de santos que adoram a Virgem Maria. A Virgem Maria está como? Vestida, em forma de santa. E essa é uma das características da Idade Média, representar a Maria em forma de santa, sempre vestida. Os santos vestidos, a imagem de Jesus vestido. Então, essa imagem é uma clássica imagem medieval, onde retrata temas da Igreja Católica. Outra característica que eu listei para vocês foi o humanismo. O que é o humanismo? É a ideia que o homem é a medida de todas as coisas. É bem semelhante ao antropocentrismo. Mas aqui a gente vai ter o homem como um ser que pensa, como um ser que passa a questionar as coisas. A questionar o porquê das coisas, o porquê que a Igreja Católica traz as respostas para a gente. Então, o humano vai ser agora a medida de todas as coisas. Outra característica que eu coloquei para vocês é o individualismo. O que vai ser isso? As pessoas da Idade Média, em geral, acreditavam que o destino delas era destinado por sua origem e pela vontade de Deus. Isso a gente viu quando eu construí a pirâmide medieval. Eu falei para vocês que o servo ficava embaixo da pirâmide, mas que ser servo não era nenhum problema. Por quê? Porque teria sido da vontade de Deus. A gente citou muito isso na cavalaria. Ser um cavaleiro não era fácil, mas todo homem queria ser um cavaleiro. Por quê? Porque era da vontade de Deus. Como o Gustavo dizia muito na aula, graças a Deus. Eles iam para a guerra, morriam e diziam, mas foi graças a Deus que a gente morreu. Isso é uma característica da Idade Média. Já no Renascimento vai começar a disseminar a ideia de quê? Que o homem que eu falo é ser humano, ele é o único responsável, gente, pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. E isso leva-se o nome de quê? Individualismo. Eu, Fusiane, sou responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Isso não depende de Deus. Então, essa ideia do individualismo significa isso. O homem sendo responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. O contrário do que existia na Idade Média, que essa determinação era uma ordem divina. Outra característica é o racionalismo. Os renascentistas diziam que o conhecimento resultava da observação e da experimentação, o que gerou uma postura mais racional e crítica.
racionalismo. Na Idade Média, que a gente já viu, o que acontecia? Era Deus. As respostas estavam aonde? Na Bíblia Sagrada. Quando não encontravam a resposta na Bíblia, eles simplesmente inventavam. Não, gente, é isso aqui. Podemos citar, por exemplo, a peste negra. Foi um castigo divino. Já o racionalismo é o quê? E buscar experimentos que provem que a peste negra foi mesmo um castigo divino. Entra em pauta o quê? A ciência. A ciência também vai ter um grande desenvolvimento nesse período renascentista. Por quê? Porque eles não vão mais aceitar as respostas divinas. Eles vão começar a questionar e ir em busca dessa experimentação. No entanto, é necessário o quê, gente? Não houve um rompimento radical com a fé. Simplesmente ainda existia essa união entre renascentista e igreja católica. Não existia uma forte separação. É tanto que algumas pinturas renascentistas, eles então vão sim representar temas da igreja católica. Então vão colocar Maria, vão ainda representar Jesus, Davi, por um exemplo, que é uma figura bíblica. Não vai ter essa ruptura. Não vão achar que os renascentistas eles vão apenas colocar o homem no centro do universo. Não, eles também vão ainda trabalhar em cima da igreja, mas em outra perspectiva. Outra característica vai ser o quê? O otimismo. O que é o otimismo? É representar essa euforia, acontecimentos alegres, festas. Conforme eu coloquei, durante os séculos XV e XVI, a Europa viveu um período intenso de conquistas e desenvolvimento, o que levou à euforia e à expectativa de acontecimentos positivos, otimismo. Nessa imagem, por um exemplo, a gente consegue ver mulheres dançando, que são as ninfas, nesse toque de felicidade, de euforia, de otimismo. Então, é outra característica do Renascimento. Revisando um pouquinho, quais são essas características? O antropocentrismo consiste em colocar o homem como o centro do universo. O individualismo consiste em dizer que o meu fracasso ou o meu sucesso é resultante das minhas escolhas, das minhas ações. O humanismo é o homem passar a questionar mais. O otimismo é representar essas coisas alegres, essa euforia. E muitas vezes o otimismo vem representar, por exemplo, as coisas profanas, as coisas do mundo. E o racionalismo seria o quê? Quando começam a fazer experimentos para começar a ter subsídios de questionar o que a Igreja Católica dizia. Por quê? Porque não adiantava só questionar por questionar. Não adiantava só o homem chegar e dizer: a peste negra foi um castigo divino? Não, era necessário ele questionar e ele trazer alguma prova, algum experimento que comprovasse que não, que a peste negra não foi um castigo divino. Dando sequência, a gente vai ter como berço do Renascimento a Itália. Por quê? Vocês vão encontrar a resposta na página 81. São algumas características que eu vou falar agora. Primeiro, o desenvolvimento comercial. A Península Itálica ela começou a desenvolver o comércio antes que os outros países da Europa. E aqui vai ter a figura dos mecenas. Quem eram mecenas? Eram grandes comerciantes. Eram os burgueses, podemos dizer assim. E quando eu falei já em outro momento para vocês, que quando eles têm muito dinheiro, os comerciantes têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com tanto dinheiro que eles tinham, eles começaram a patrocinar os artistas. Por quê? Porque vamos imaginar que eu tenho uma loja na Itália nessa época e eu vendo muito. Então, um artista como Michelangelo ia fazer uma exposição, eu ia patrocinar Michelangelo. Por quê? Porque Michelangelo ia fazer uma publicidade da minha loja. Isso é bem atual nos dias de hoje. Mas essa prática já desenvolvia lá na Itália. Como os mecenas eram comerciantes com um grande poder aquisitivo, então eles começaram a patrocinar essas obras artísticas. E por fim, também a gente vai encontrar vestígios vestígios arqueológicos romanos, por exemplo. Roma é a capital da Itália. Então, lá na Itália, a população ainda encontrava alguns vestígios
da sociedade romana. Alguns prédios, embora o Império Romano tenha sido destruído, alguns prédios conseguiram se manter em pé. Então, são esses três fatores que explicam por que o Renascimento iniciou primeiro na Península Itálica e depois se expandiu para outros países. Agora eu quero que, como atividade, vocês vão observar as figuras da página 82, 83, 84 e 85 e vão citar características das obras, características do Renascimento presente nessas obras. Não entendi nada, Rosiane, eu vou explicar para vocês. A primeira imagem da página 82 é essa de Dante. Observando essa pintura de Dante, quais características do Renascimento? Quais são essas características? Antropocentrismo, humanismo, racionalismo, otimismo. Vocês conseguem encontrar nessa imagem? Vocês vão explicar, vocês vão colocar a imagem de Dante. Consigo encontrar tal característica. Mas essa eu vou explicar para vocês. Essa pintura, ele está representando um trecho de um livro que ele mesmo escreveu. Qual livro? A Divina Comédia. O que fala esse livro? Esse livro ele foi perseguido durante a Idade Média. Por quê? Porque o autor ele traz o céu e traz a concepção de inferno. E por coincidência, por ironia, aliás, ele coloca padres, bispos aonde? No inferno. Ou, como assim? A população ia perceber assim, um bispo está no inferno, mas ele não é o Deus aqui na Terra. Ele traz essa questão, essa problemática. Por isso que o livro foi perseguido. Então, quais características vocês podem encontrar? O racionalismo. Por quê? Porque aqui ele começa a questionar dogmas da Igreja Católica. Eles começam a questionar o porquê das coisas. Então, aqui vocês colocariam o racionalismo. Por quê? Porque o pintor ele está questionando algumas questões que a Igreja Católica lançava para a sociedade. De que no céu estariam os membros da Igreja Católica. E aí vocês vão dando sequência a essas imagens que tem aí. Vão colocar a imagem 2, e coloca o nome do autor, e vão colocar características e justificar. É importante destacar que algumas obras vocês vão encontrar uma, duas ou mais características. Não é necessário só uma única característica em uma obra. Se vocês não entenderam direito a atividade, vocês podem mandar suas dúvidas para o meu WhatsApp. E as respostas também vocês devem mandar para o meu WhatsApp em forma de foto. Vocês vão escrever no caderno uma letra legível e vão tirar uma fotografia e mandar para o meu WhatsApp. Até quando? Até sexta, que é nosso próximo encontro. E sexta a gente faz a correção dessas atividades. Além dessa atividade das imagens, eu vou colocar outra atividade que vai ser postada na agenda. Então é isso. Ficou com alguma dúvida com relação ao conteúdo e com relação a essa atividade? Entre em contato comigo. Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau. Boa tarde.